Quais os sintomas da endometriose, doutora? E o que de fato, né, caracteriza isso? Sim, exatamente. Muitos pacientes, às vezes, levam anos para fechar esse diagnóstico, tá? Porque são sintomas que, às vezes, são negligenciados. O principal deles é aquela cólica muito forte no período menstrual e que, com o passar do tempo, foi ficando pior, foi Olha, ficando mais intensa. A cada ciclo que passa, essa paciente percebe que a dor está mais forte, tá? Só que o que que foi ensinado? Ah, ter cólica é normal quando você está menstruada. Toma um Buscopan que passa. E aí a paciente vai negligenciando aquele sintoma, quando vê, ela já está no estágio avançado da endometriose, tá? Então, cólica intensa no período menstrual e que foi piorando com o passar do tempo, não é normal, precisa ser investigada. Outro sintoma muito comum é a dor na relação, tá? hum, Pode ter, e é principalmente uma dor caracterizada como uma dor mais profunda, ou seja, ela não é no início do ato, ela é numa região mais profunda da vagina, ela é percebida mais profundamente. E outra questão também é a dor no baixo ventre. Às vezes, uma paciente que tem uma dor ali na região baixa do abdômen, já fez exame e não aparece nada. Isso pode ser endometriose também. E a dificuldade para engravidar também pode ser da endometriose. pois é, causa infertilidade? Pode causar infertilidade, endometriose? Pode causar sim. Endometriose não é sinônimo de infertilidade, porque Uhum. às vezes a paciente ela recebe o diagnóstico de endometriose e ela acha que ela dali não vai mais poder Acabou o engravidar. mundo. Acabou o mundo, exatamente. Não é sinônimo de infertilidade de forma alguma. Quando a endometriose ela comete as trompas uterinas, que são Hum, como se fossem dois canudinhos que saem do útero e pegam ali o óvulo dentro do ovário, e pega um óvulo que sai do ovário, quando ela comete essa região e acomete a funcionalidade das trompas, aí sim ela pode causar a olha, infertilidade. Mas que também tem tratamento. Você pode fazer a soltura dessa trompa cirurgicamente, ou quando essa cirurgia não é viável, você pode fazer a fertilização, mas com certeza ela não é um ponto final na sua fertilidade, tá? Porque quando ela comete as trompas, ela tem tratamento. E nem todas as formas de endometriose vai ter esse acometimento das trompas uterinas. e aí, qual o exame detecta isso, hein, doutor? Essa parte é interessante, porque às vezes a gente vê pacientes que chegam com uma queixa muito típica de endometriose, com ultrassom completamente normal. E ela fala, doutora, eu não sei o que que é isso, já fiz ultrassom e não aparece nada. Nem toda endometriose, gente, é detectada na ultrassom, tá? O exame padrão ouro mais específico dos exames não invasivos para estar detectando a endometriose é a ressonância nuclear magnética de pelve. Então, sim, você pode ter uma ultrassom completamente normal e ter endometriose, Olha, tá? Então, para quem tem essas queixas, não basta só aqueles exames de rotina, não basta só preventivo, mamografia e ultrassom. Você precisa de um exame mais específico, porque a endometriose ela não aparece nesses exames que eu citei anteriormente. Você precisa fazer a ressonância nuclear da pelve para poder estar detectando esses focos, tá? Então, ter ultrassom normal não é sinônimo de você não ter endometriose. Você pode ter sim, só que ela não apareceu. tá aí, tá vendo aí que informação maravilhosa? Uhum. A outra questão são os miomas. Sim, Quais os muito comum. sintomas dos miomas, hein, doutora? Sintoma é os miomas são muito comuns, tá? Eu trabalho em centro cirúrgico e eu posso dizer que 90% das cirurgias que eu faço são de miomatose uterina. É mesmo, doutora? Muito comum. E os sintomas também, às vezes, são negligenciados, da endometriose mais, mas do mioma também, que ele é caracterizado por um fluxo menstrual mais intenso. Uhum. Isso pode ser no volume, que é aquela paciente que ela chega a usar fralda para poder segurar o sangramento, ou então ela usa um absorvente interno e um externo para poder dar conta do sangramento. Ou então, se ela estiver na rua e ficar mais de 2 horas sem trocar o absorvente, vaza tudo, suja, escorre pelas pernas, tá? Isso precisa ser investigado. É um volume muito além do que o esperado para uma Uhum. menstruação normal. Ou aquela paciente que ela fica menstruada por mais de 7 dias. Ela até tem um volume ali que não é tão grande, mas o período que ela fica menstruada é muito longo. Ele dura mais que 7 dias. Toda paciente que tem esse padrão de um sangramento aumentado ou no volume ou no número de dias precisa investigar a miomatose uterina. Tá aí. E tem tratamento, doutora? Tem tratamento. Tratamento definitivo, sem dúvidas, é o cirúrgico.
Uhum. Mas nem todo mundo que tem mioma vai precisar obrigatoriamente passar por uma cirurgia. Se é uma paciente que respondeu bem ao tratamento clínico, ou seja, as medicações, sejam elas injetáveis, orais ou até mesmo o uso de um hormonal, Uhum. ela não precisa estar se expondo a uma cirurgia, tá? Agora, se ela fez o tratamento clínico e ela não teve uma resposta boa, o definitivo não tem jeito, é a retirada do mioma cirurgicamente. Tá, e tem idade para isso? Porque às vezes fala assim, não, a menina, a adolescente não tem Não esse costuma, fluxo, né? Normalmente é exatamente. uma pessoa com mais idade. Tem, Isso, doutor? os miomas eles são mais recorrentes ali na mulher adulta, com mais de 30 anos, tá? Muito novinha, muito dificilmente você vai ter, e quando aparece alguma imagem, ela é muito pequena, não traz nenhum risco para aquela paciente. Mas a partir ali dos 30, 40 anos, a prevalência do mioma já vai aumentar bastante. Muito bem. Então também há que ficar atento à questão, por exemplo, de um adolescente também que tem um fluxo também muito intenso, né? Muito difícil que seja por Por mioma, miomatose, então, né? exatamente. Não é por mioma, mas não é o comum, Não né? é o comum, deve ser investigado de qualquer forma, mas as causas na adolescente mais prevalentes são outras que não a miomatose. Tá aí, então. Maravilha. Métodos contraceptivos. Vamos falar sobre essa questão também Vamos. aqui, né? Eles são de fato eficazes. Tem gente que não. Tem um grupo que fala que não, tem um grupo que diz Sim, que vai dar problema, tem um grupo que diz que vai causar infertilidade. E sim. que. Como é que é isso, doutora Duane? Então, eu posso dizer que sim, eles são eficazes, mas não existe método contraceptivo 100% eficaz. O único método contraceptivo 100% eficaz é a abstinência sexual completa. Não pode ter relação. Teve, você tá correndo risco, tá? E dessa eficácia, os mais eficazes que a gente tem é a ligadura tubária, né? Que Uhum, é ligar as trompas cirurgicamente, uhum. efetivamente. A gente está falando aí de uma taxa de falha de 0,5%. É uma taxa de falha bem pequena. Sim, sim. Mas sim, já vi paciente engravidar após ligar as Ah, eu trompas. também. Eu também Exatamente. já vi. Eu acho que esse é o terror de toda paciente, porque elas acham que depois da cirurgia é zero chances. Gente, infelizmente não é zero. Zero é só para quem não tem relação. E o mais eficaz de todos que a gente tem é o Implanon. E ele é muito interessante porque ele pode ser colocado no consultório. É um implantezinho que você coloca nessa região do braço, aproximadamente do tamanho de um fósforo, e ele tem uma taxa de falha de 0,05, ou seja, mais eficaz que a laqueadura tubária. Meu Deus! Exatamente, bem mais. E sem ter aquela questão da internação, de passar pelos riscos de uma cirurgia. Então, se você tiver que escolher entre ligar as trompas e o Implanon, eu considero que o Implanon ele é mais seguro e oferece menos risco para o paciente do que uma cirurgia. Tá aí. A colocação é simples, doutor? É simples, é um implante, você faz uma anestesia local aqui Uhum, nessa região do antebraço, uhum. pode ser no consultório mesmo, não precisa de sedação, anestesia, nada. E você insere o implante logo abaixo da pele. E ele pode ficar ali por 3 anos tranquilamente. Quem se adapta bem a ele, faz dele o método da vida.